Boa tarde, está com a Eclésia no dia em que damos lugar à história, mas será lá mais para a frente. Para já, a atualidade informativa da Igreja Católica. As famílias da Diocese de Aveiro compareceram em grande número na festa que lhes era dedicada para uma família mais feliz, mais amor. Foi o tema em destaque neste dia de festa e de partilha. Foi o espaço do Colégio do Calvão que acolheu as famílias da Diocese de Aveiro que compareceram à sua festa em grande número. Dom António Francisco dos Santos desafiou as famílias a acentuarem o valor da generosidade, a capacidade de empenhamento social e a solidariedade com os que mais sofrem neste momento. Nós estamos numa zona em que há muita gente nova, em que há muitos casais novos, em que há muitas famílias recentemente constituídas e que vivem as dificuldades do desemprego, as dificuldades do confronto com a crise que vivemos, mas ao mesmo tempo que se animam com a esperança e com a fortaleza de saberem que somos uma igreja solidária, a viver em comunhão, a tentar as dificuldades de cada família e que tem propostas que são sempre marcadas pela esperança. Para as famílias, o exercício diário é conciliar as dificuldades e contrariedades da vida com os momentos de alegria, que devem ser uma oportunidade para fortalecer a união entre os membros. Afinal, o tema destas jornadas, família mais feliz e mais amor. Não é fácil nos dias que correm, não é? E o trabalho leva-nos muito tempo. Mas conseguimos conciliar, porque mais importante que a quantidade de tempo que estamos juntos é a qualidade do tempo. Nesta linha, a alegria e a esperança com que se encara a vida são fatores determinantes para educar as gerações. Se conseguirmos ultrapassar esse momento difícil com a boa disposição, é uma mais-valia. E é fácil transmitir esta boa disposição, esta forma positiva de encarar a vida em família e cristã também para os filhos? Sim, sem dúvida. O nosso filho já só fala em sorrir, o mais feliz, e a ser feliz, e quando é que vamos rir outra vez, e como é que estão os meninos que estão a rir, como é que aconteceu, e ele preocupa-se com isso, e pronto, ele já vive isto, e eu estou a semear neste momento, para quando um dia ele for maior, for adulto, é uma pessoa feliz. A Diocese de Aveiro está encaminhada pastoral para um sínodo diocesano que a renove, e esta festa veio demonstrar a vitalidade das famílias que acorreram em grande número. As famílias, ao aderirem a esta proposta, que é uma proposta vivida ao longo de todo o ano, manifestam esta comunhão com o espírito da renovação pastoral diocesana e, ao mesmo tempo, também o sentido da necessidade de centrarmos na família a nossa reflexão, a firmeza da nossa fé, a solidez da nossa fé e de lhe darmos respostas aos desafios e às dificuldades que a família atravessa hoje. Vieram à festa da família, que significado dão a este grande encontro, a este grande convívio? É um grande momento para nós estarmos reunidos como família, nesta família que é a nossa Diocese de Aveiro e da qual nós nos sentimos parte integrante, de facto, é importante. No caso da nossa família, estamos meios divididos, uns vivem numa paróquia, outros vivem noutra, e juntámos-nos aqui e aproveitamos de facto também este momento para confraternizarmos e acho que é importante a nossa presença como família juntos neste momento, nestes encontros. Num dia em que os católicos evocavam a ascensão de Cristo ao céu, Dom António Francisco dos Santos pediu aos participantes deste encontro para se abrirem ao diálogo com todos aqueles a quem faltam razões ou não sentem coragem nem possibilidade para celebrar a festa como família. E de 30 de maio a 3 de junho, a cidade de Milão, a Itália, será o grande espaço de acolhimento para milhares de famílias naquele que é o 7º Encontro Mundial das Famílias. Bento XVI estará presente no encerramento e o programa da viagem já foi divulgado. No dia 1 de junho, Bento XVI, à semelhança do que tem acontecido noutros encontros mundiais, juntar-se-á a milhares de famílias reunidas em Milão para a vivência do 7º Encontro Mundial das Famílias. Dos 3 dias de encontro do Papa com famílias de todo o mundo, destaque para o encontro com jovens e a participação na Festa dos Testemunhos. No último dia do encontro, dia 3 de junho, a periferia da cidade de Milão acolherá a missa de encerramento, onde Bento XVI divulgará o local do próximo encontro mundial. Na passada terça-feira, o Vaticano promoveu uma conferência de imprensa para a apresentação deste encontro mundial, que arranca já no próximo dia 30 de maio.
Em declarações aos jornalistas na sala de imprensa da Santa Sé, o presidente do Conselho Pontifício para a Família, Dom Énio Antonelli, destacou as iniciativas que ao longo dos últimos 3 anos marcaram a preparação do evento. Iniciativas que passaram pela tradução das catequeses preparatórias para várias línguas, a realização de um simpósio académico internacional sobre a família enquanto sujeito de evangelização, a realização de uma Assembleia Plenária do Conselho Pontifício para a Família dedicada aos direitos da criança e a celebração do 30º aniversário da Exortação Apostólica Familiaris Consórcio. A conferência de imprensa foi ainda marcada pelo lançamento de 2 publicações sobre os principais desafios que se colocam hoje aos casais cristãos. O presidente do Conselho Pontifício para a Família apresentou um manual que reúne os textos que foram publicados pela Santa Sé sobre a família humana no final do pontificado de João Paulo II e já com Bento XVI. O Conselho Pontifício para a Família desenvolveu ainda outro livro também lançado durante o encontro com os jornalistas, intitulado A Família, um recurso para a sociedade. O encontro de Milão decorrerá sob o tema A Família, o Trabalho e a Festa e será uma oportunidade de partilhar vivências e refletir sobre desafios. Em maio, Milão vai se abrir para acolher a maior festa da humanidade, a festa de todas as famílias, também da sua. A família, o trabalho e a festa. Papa Bento XVI encontra as famílias do mundo inteiro. Em Milão, de 30 de maio a 3 de junho. Cristianismo e Mudança, o mote para um ciclo de debates promovido em Lisboa pela Fundação Fé e Cooperação. O objetivo foi refletir sobre o desenvolvimento humano, estilos de vida e modelos de desenvolvimento. Uma análise que congregou diferentes perspectivas e identidades. A Livraria Fera, no Chiado, voltou a acolher mais um momento do ciclo de conversas que receberam o nome de Alternativas em Debate. Na verdade, é disso que se trata, com a Fundação Fé e Cooperação a querer encontrar respostas para algumas inquietações que reclamam uma leitura crítica da realidade. Temos muitas inquietações, é assim uma palavra comum dentro do grupo desde o seu arranque, e também um desejo de contribuir com caminhos que inspirem e caminhos que ajudem a processos de mudança nesta realidade. Que não seja um tempo de nos lamentarmos e de desejar que tudo volte ao que era ou desejar que a crise desapareça, mas pensar que oportunidades é que estão aqui em aberto para mudar muita coisa que de facto deveria mudar, de estilos de vida, de políticas também, mas coisas muito ao nosso nível. E por isso este ciclo de conversas que também queríamos abrir um bocadinho este espaço, que é um espaço que arranca com uma identidade cristã, mas dentro da sociedade, portanto, virmos para uma livraria, não estamos num espaço de igreja, não é? E pôr em diálogo diversas perspectivas desta realidade, um bocadinho com o objetivo de pôr em comum inquietações e caminhos e respostas. Desta vez os convidados eram Graham McGeoch, pastor da Igreja da Escócia, e António Marujo, jornalista do Público. Ambos partilharam pontos de vista que podem fornecer chaves de leitura e modos de agir perante a realidade em que nos encontramos. Penso que, de princípio, para os cristãos ocidentais, precisamos perceber que a cristianidade morreu. Portanto, vai surgir uma diversidade cada vez maior em termos das respostas que podemos oferecer para o mundo, para a sociedade. E precisamos levar em conta, como cristãos, como a igreja, que não é mais uma resposta da igreja para o mundo, mas talvez seja uma resposta das religiões, portanto, uma dimensão interreligiosa para responder às crises. As crises para a sociedade, creio eu, fundamentam-se na necessidade de democratizar a democracia, cada vez mais profundo, e de levar em conta as questões do fundamentalismo do mercado, da política, da área social e da própria religiosidade na Europa, de superar este fundamentalismo. Para António Marujo, a pessoa humana é o fundamento da ação da Igreja. João Paulo II recordou isso várias vezes e a Igreja tem-lo repetido. Porém, é fundamental que esse apelo tenha consequências nos diversos campos da vida humana. E hoje penso que vivemos um tempo em que, de facto, esse enunciado está a ser bastante posto em causa, está a ser muito posto em causa, porque a pessoa humana deixou de estar no centro da atividade política, da atividade económica e da atividade financeira. O sistema financeiro
erigiu como objetivo número 1 enriquecer-se e alimentar-se a si mesmo, esquecendo que existe apenas para servir as pessoas e não para se servir a si mesmo. E parece-me que hoje, quando assistimos a tempos, quando vivemos tempos em que o trabalho é colocado em 10º plano, em que a vida das pessoas é colocada em 20º plano e aquilo que conta é apenas o dar cada vez mais lucro ao sistema financeiro, parece-me que de facto as coisas estão muito invertidas. António Marujo sublinhou também as questões clássicas da fome e da pobreza, do fosso entre ricos e pobres e da corrida aos armamentos, dimensões que não devem ser esquecidas e que ganham contornos ainda mais graves nos dias que correm. Hoje elas agravam-se porque a elas se somam de facto estas tentações da política e da finança de nos roubar as nossas vidas, de nos tolher nas nossas vidas e de voltarmos a tempos em que o trabalho é para ser feito pelos servos da gleba ou pelos escravos. E, portanto, penso que aí esse discurso da Igreja, que a Igreja Católica e os cristãos tantas vezes repetem, da centralidade da pessoa humana, de facto é essencial ser retomado e recordado. Este ciclo de debates traduz a linha de ação da Fundação Fé e Cooperação, que aposta num trabalho solidário e no aprofundamento de uma identidade cristã atenta aos novos desafios dos tempos. Espaço agora para a habitual rubrica das quintas-feiras. Os fundadores da Europa são o mote para a conversa de Paulo Rocha e Dom Manuel Clemente, na rubrica O Passado Presente. Olhamos a história da Europa a partir da história dos fundadores da União Europeia e, como sempre, com Dom Manuel Clemente, cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estarmos mais connosco. São personalidades, de facto, determinantes para se perceber o que é ou o que deveria ser a União Europeia. Exatamente. Sim, quando nós cumprimos o programa que eles próprios protagonizaram, sim. Aí era mais do que deveria ser. Sim, mais deveria ser. Portanto, a Europa, na sua seiva original, a União Europeia. Vimos Schuman. Vimos Robert Schuman, agora vamos a Konrad Adenauer, portanto, do outro lado do Reno, já na Alemanha, mas muito na Europa, porque é de um europeu dos 4 costados que se trata. 10 anos mais velho que Robert Schuman, mas mais longevo, porque já vai morrer nonagenário ao longo de uma vida cheia de esforços, de atividades, aos vários níveis, quer na sua Alemanha, quer na Constituição Europeia. E Konrad Adenauer concilia-se muito bem nessa origem de pensamento e de sentimento cristãos e daquilo que nós podemos chamar de pensamento social cristão, e depois na execução no que à Europa dizia respeito ao longo da segunda metade do século XX. Eu peço mais uma vez, para não perdermos muito tempo e sermos o mais pedagógicos possível, que o Paulo leia um esboço biográfico de Konrad Adenauer. Konrad Adenauer vinha de uma família da pequena burguesia. Nasceu em Colónia em 1866, estudou jurisprudência e bem cedo tomou parte na vida política alemã como membro do Partido Católico Alemão. Presidente da Câmara de Colónia, com o aparecimento do nazismo, foi obrigado a demitir-se e a viver à margem. Nos primeiros tempos, conseguiu fugir à prisão da Gestapo, refugiando-se no mosteiro beneditino de Maria Lack. Foi providencial o conhecimento que teve na grande biblioteca dos monges das 2 encíclicas sociais, a Rerum Novarum, de Leão XIII, e a 40º ano, de Pio XI. Em agosto de 1944 foi preso e levado para o campo de concentração criado na Feira de Colónia. Um conflito com os ingleses obrigou-o a retirar-se da presidência da Câmara de Colónia, que retomara depois da guerra. Mas foi providencial, já que assim pôde organizar o CM, a União Democrata Cristã. Abatida a moldura confessional, os católicos e protestantes levaram a cabo uma luta comum contra o materialismo comunista. A escolha europeísta de Adenauer, fundada na sua fé cristã, baseava-se na constatação de que os Estados nacionais
já não se encontravam em condições de garantir o bem-estar e a segurança aos seus cidadãos. A União Europeia representava a única garantia contra o renascimento do militarismo e do nacionalismo, que, com inúteis massacres, tinham coberto o mundo inteiro de cadáveres. Por outro lado, só a Europa Unida se encontraria à altura de equilibrar os relacionamentos de força entre as duas grandes potências da altura, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Konrad Adenauer apagou-se serenamente a 19 de abril de 1967, com 91 anos. Olha, temos um perfil biográfico que respeita enfim, o conjunto principal de circunstâncias e definem bem uma biografia. Portanto, temos um homem que vem do século XIX para o século XX, que é de Colónia e que se integra muito novo naquilo que foi o movimento cristão na Alemanha. O movimento cristão na Alemanha, já nesses últimos anos do século XIX, se tinha definido à volta de alguns princípios fundamentais daquilo que nós chamamos o pensamento social cristão ou tendencial da Igreja. Ele depois tem trabalho político e autárquico, muito cedo vai estar à frente de Colónia, a seguir vem o nazismo e ele é um resistente ao nazismo, em nome exatamente desses princípios cristãos que o definiam. E, durante algum tempo, ele está refugiado num lugar fundamental para o cristianismo alemão, que é o Mosteiro de Maria Lache. E essa sua estada no Mosteiro de Maria Lache dá-lhe a oportunidade de aprofundar também literariamente as suas convicções e, concretamente, da doutrina social da Igreja. E aí, com mais calma e com mais profundidade, entrar dentro das encíclicas fundamentais que são a Rerum Novarum de Leão XIII, 1891, e depois a 40º ano de Pio XI de 1931. E essas duas encíclicas são efetivamente fundantes do pensamento social cristão, no que diz respeito à compreensão do Estado e do papel do Estado, no que diz respeito ao trabalho, à consideração do trabalho e às relações entre empresários e operários, no que diz respeito à movimentação social no seu conjunto, no que diz respeito ao papel do Estado com os corpos intermédios, portanto a chamada subsidiariedade. Essas encíclicas são fundamentais e ele, durante esse tempo em que está recluso, fugido aos nazis no mosteiro de Maria Lache, ele aprofunda o seu pensamento e sai de lá com uma doutrina definida. Os tempos a seguir não lhe vão ser fáceis, ele vai ser preso outra vez. Ele escapa por um triz de ser mandado para um campo de extermínio. E porquê? Porque um guarda daqueles que estava nesse campo que mandava para o extermínio o conhece da Câmara de Colónia e consegue, enfim, tirá-lo dessa lista dos que iriam morrer logo de seguida. Acaba a guerra. E quando acaba a guerra, imediatamente lhe propõem que retome a Câmara de Colónia, onde ele vai continuar o seu trabalho, mas depois há ali uma desavença com as autoridades inglesas e ele então prossegue a sua vida política propriamente dita na constituição de um partido alemão dentro desse pensamento social cristão como ele o interpretava. E daí que depois se conjugue com os esforços, já governante, com os esforços que Schuman fazia do lado francês para a União Europeia. Mas estamos a ver que há aqui uma grande semelhança de itinerários, porque também Robert Schuman tinha sido um opositor ao nazismo, também ele tinha sido um resistente ao nazismo na França, também ele depois, na sua vida política e no governo francês, vai propor a União Europeia. Agora, do lado do Reno, em Colónia e com todas essas vicissitudes, temos um Konrad Adenauer, que também é resistente ao nazismo no seu próprio país, que também se fundamenta ainda mais no pensamento social cristão e nas primeiras encíclicas sociais, e que depois no governo vai lutar, com certeza, pela reconstrução da Alemanha, antes de mais, mas com uma convicção que o aproxima de Schuman. É que agora estas coisas já não podiam ser equacionadas, nem as do desenvolvimento e a reconstrução dos respectivos países já não podiam ser equacionadas em fronteiras muito definidas, como eram até aí, país a país, Estado a Estado. Tinham que ser mais internacionalmente equacionadas e levadas por diante. E daí que eles se apoiam mutuamente até ao fim. Konrad Adenauer será muito próximo, muito amigo, muito coincidente com Schuman. Eles já vão falecer os dois nos anos 60, mas até ao fim a sua carreira e a sua luta será sempre idêntica.
E para Adenauer, ainda com uma convicção maior, é que só o fortalecimento da Europa como Europa, nestes seus núcleos centrais, é que se podia opor, ou pelo menos resistir à dupla hegemonia dos imperialismos que aparecem na segunda metade do século XX, quer o americano, quer o soviético. E, portanto, a Europa havia de se redefinir como tal, até para continuar, digamos assim, autónoma e com o seu próprio protagonismo. Acredito também, como aliás se vê desde logo deste trecho, que era uma personalidade cheia de ideias para a Europa, não é? Não só o combate ao totalitarismo que tinha vivido. Ideias que, no caso dele, como no caso de Schuman, tinham essa seiva do pensamento social cristão que eles conheciam muito bem e que, com a prevalência da pessoa, com um Estado verdadeiramente democrático e de direito, com a solidariedade internacional, com a conjugação de interesses de capital e de trabalho, enfim, tudo isso está dentro daquilo que é o núcleo do pensamento social cristão e que a pouco e pouco eles tentam levar por diante, a começar pelas instituições europeias a que eles dão a fundação. E que veremos 2 ou 8 dias de que forma, então... Em termos até de pensamento, sobretudo. Fica então para 2 ou 8 dias este pensamento de Konrad Adenauer, outro dos pais da Europa, que temos estado a apresentar nesta rubrica Passado Presente. É tudo por hoje. Pode-nos ver ou rever na internet, no sítio que reúne todas as plataformas multimédia da Igreja Católica. Basta entrar em www.agencia.eclesia.pt. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.